Deus é especialista, eu sempre falo isso, né? Deus é especialista em duas coisas: impedir aquilo que você tem medo, você não quer fazer, e pedir coisas que não faz sentido. Repare que aquilo que você não quer tem uma ligação com o seu propósito. Pode ver. Você acha que eu, na minha introversão, eu queria estar gravando vídeos, dando treinamento para pessoas? Claro que não. Quando Deus começa a pedir isso, eu lutei até o último. Falei, não vou, imagina, vou me expor. Eu, na minha introversão, eu queria ficar quieto no meu canto. Mas as pessoas começam a procurar, elas estão vindo até você, não, mas eu não tenho problema, eu atendo aqui, ó. Não preciso da exposição. Demorei, procrastinei, por questões emocionais, a ter esse posicionamento. Entendeu? Tanto rede social, quanto treinamentos em público. Porque eu não queria, só que tinha uma ligação com o meu propósito. Outra coisa que Deus vai pedir para você, coisas que não faz sentido. Mas no final, tudo pode ver, tudo aquilo que não faz sentido na sua vida, mas você obedece ao que Deus está pedindo, você vai glorificar o nome dele no final. Você não vai trazer para você como mérito. Porque aquilo que faz sentido, você mesmo faz. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos da LF Gestão. Do meu lado direito, sempre do lado direito, né? Do lado amigo direito. Matheus. Tudo bem, gente? Hoje estamos aqui com a Arielle. Oi, gente. E lá no banquinho, Dona Ingrid. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Olha aí. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre defina limites com as pessoas. Nós já tivemos aqui um tema sobre a importância de você estabelecer limites, mas hoje eu quero falar com você sobre limite com pessoas. Por quê? Repare que boa parte dos conflitos que você tem no seu dia a dia é porque você não consegue estabelecer um limite. O que é estabelecer o limite? É o momento que você vai falar não, é o momento que você vai precisar se posicionar, é o momento em que você vai precisar falar algumas coisas para as pessoas que você achou que ela iria se tocar, mas ela não vai. Então, isso aqui é importante. Então, olha só, o que é estabelecer limites? É o momento em que você muitas vezes vai ter que falar não para uma pessoa. É o momento em que você vai precisar se posicionar. É o momento em que você vai ter que falar algo que você achou que a pessoa sozinha ela teria noção e ela não teve. Então, por isso é tão importante que você aprenda a estabelecer limites. Olha, até aqui tá tudo bem, daqui para cá não. Aí você já está passando do limite e isso vai prejudicar o nosso relacionamento. Então você precisa entender isso, até mesmo para poder estabelecer isso com as pessoas. Mostrar que, olha, sim, eu sou uma pessoa acessível, mas não da maneira como você imagina, ok? Então vamos lá, eu anotei aqui algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Primeiro limite que você precisa estabelecer com pessoas, o limite do tempo. Já sabemos que o tempo é uma moeda preciosa e que é uma moeda que você não recupera uma vez que você perde. Uma vez que você perdeu tempo com algo, não tem como você recuperar. Eu lembro que uma das coisas dentro da minha evolução, nos últimos tempos, eu percebi que eu poderia ter aproveitado melhor a infância dos meus filhos. Não que eu não aproveitei, mas eu poderia ter aproveitado melhor. Mas eu não tive o sentimento de que agora é tempo de recuperar o tempo perdido. Não. Eu poderia ter aproveitado melhor a infância, mas já foi, porque eu trabalhava bastante, então eu acabava me dedicando muito ao trabalho e tendo pouco tempo com eles. Eu aproveitei a adolescência, porque não tinha mais como recuperar a infância. Esse é um erro que as pessoas cometem com relação a filhos. Você não foi um pai presente, não foi uma mãe presente, você descobriu, aí agora você quer recuperar. Não vai recuperar. Curta a fase que eles estão. Entendeu? Então, porque o tempo é a única coisa que você não recupera. Então, por isso que você precisa dar uma importância para o tempo. E pessoas consomem o seu tempo sem você perceber. Por que elas consomem o seu tempo? Porque você não estabelece limites. Quantas vezes no seu dia a dia você fica com pessoas por muito tempo, sendo que não era necessário aquilo? Simplesmente porque você não conseguiu se posicionar. Quantos encontros você marcou com pessoas que você sabia que não iriam agregar nada à sua vida, pelo contrário?
te trariam alguns problemas, mas porque você não conseguiu falar não, você acabou perdendo tempo com aquelas pessoas. Por isso que estabelecer limites com relação ao tempo e com relação a pessoas é fundamental. Se você não gerencia o seu tempo, se você não entende a importância do seu tempo, você vai acabar estando com pessoas que vão te consumir tempo, e quem te consome tempo também te consome energia. E sendo que este tempo em que você está com ela, você poderia estar fazendo outra coisa. Você poderia estar ajudando uma outra pessoa. Mas porque você não estabeleceu, uma pessoa usou demais, vamos chamar assim, esse tempo com você. Então olha só, quais são os critérios que vocês têm com relação ao tempo em que vocês ficam com algumas pessoas? Isso daqui é importante. Como estabelecer limite sem gerar um momento desagradável? Exemplo. Você tem uma agenda e quando alguém te chama para fazer algo, você já pode estabelecer, olha, eu vou tomar um café com você, mas é das 5 até as 5:30, porque depois eu tenho um compromisso. Aqui eu estabeleci um limite. Olha, eu vou sair com você, mas eu só vou poder ir até tal horário, porque depois eu tenho um compromisso. Aqui você está estabelecendo um limite. Obrigado. Porque se você não falar isso, você fica sem jeito de falar, olha, eu preciso ir embora. Então peraí, meia hora, um café tá bom, 1 hora, não importa o tempo. O tempo você estabelece antes, mas você já deixa alinhado. Sim, posso sair com você, mas só posso até tal horário, porque logo em seguida eu vou ter um compromisso. Então isso daqui ajuda. Por quê? Tem pessoas, até mesmo pessoas com companhias agradáveis. Tem pessoas que eu tenho que me policiar, porque a companhia é tão agradável que a hora passa e você não percebe. Então tem que ter um limite também. Até mesmo com companhias agradáveis, você precisa ter um limite, porque isso pode te prejudicar em outros possíveis eventos que você tinha no dia, agendas que você teria no dia, entendeu? Repare, tem pessoas que quando você está com ela, você esquece do tempo. Quando você, caramba, passou 3 horas já, porque é uma companhia agradável. Mas até mesmo para as companhias agradáveis, em determinados dias, precisa estabelecer um limite ali, entendeu? E uma coisa que até no Conectando eu falei que eu não sei estabelecer limites. Tipo assim, eu não tenho muita dificuldade de estabelecer limites. E como que eu faço pra separar? Olha, agora é o momento que eu tô trabalhando, agora é o momento que eu tenho que estar com minha família, meus amigos. A importância que você dá para cada coisa que você faz. Primeiro ponto. Se eu dou muita importância para o meu trabalho, então quer dizer que eu vou investir maior parte do meu tempo no trabalho. Se eu dou muita importância, exemplo, na minha igreja, quer dizer que eu vou investir o maior tempo na minha igreja. Cleito, como que eu defino esse grau de importância? Através do equilíbrio. Eu preciso trabalhar, mas eu também preciso cuidar da minha família, eu também preciso ir para a igreja, eu também preciso ter minha vida social. Quando você tem essa clareza, você começa a fazer a leitura de onde você está investindo o seu tempo. É a mesma coisa. Muita gente confunde e ela pensa o seguinte, não, mas eu trabalho na empresa até às 18. Isso, na empresa até às 18, mas em casa. É muito comum uma pessoa chegar em casa e continuar trabalhando. Infelizmente. Então, olha só. O período da sua casa, que seria o tempo em que você tem para ficar com a sua família, você continua trabalhando. Então, quer dizer, você está dedicando a maior parte do seu tempo ali. Você não está estabelecendo limites. Aí, sem você perceber, quando você está no trabalho, você está conversando com pessoas que às vezes estão atrapalhando a sua produtividade. Então, porque você não tem essa noção, você mistura os espaços, você confunde onde você está. Então, o trabalho você leva para casa, vida social você não tem, sua vida social é no trabalho, mas no trabalho que você deveria estar trabalhando, você não faz, e aí você teria um tempo depois para ter vida social, para ter sua família. Então a leitura errada da vida em que você está levando, e o principal, onde você está investindo o seu tempo, é que te atrapalha com isso. Vamos lá, Ingrid. Cleiton, no começo, eu comecei a reconhecer no trabalho que eu passava muitas horas no trabalho, e quando eu chegava em casa eu ficava preocupada ainda com o trabalho. E eu não conseguia curtir minha família nem chegar em casa e falar assim, tô em casa. E hoje eu consigo administrar melhor os meus horários. Eu consigo entender minha hora, tipo assim, ó, tantas horas eu vou conseguir trabalhar, aí depois eu tenho que, sei lá, depois de sair do trabalho para a igreja. Como que eu consigo continuar mantendo
essa constância? Depois que você evolui, fica mais fácil para você manter. Então, exemplo, você antes era meio que escrava do trabalho, e aí você, através da sua evolução, dos processos que você passou a entender que, olha, eu tenho que separar. Então, é muito difícil você voltar a ser escrava. Não é impossível. Mas quando você voltar a se comportar como antes, isso vai te incomodar. Então, exemplo, eu antigamente fazia muito isso. Trabalhava na empresa, chegava em casa e continuava trabalhando. E até tarde. Teve uma empresa que eu trabalhei que eu literalmente só trabalhava para aquela empresa. Quando eu ocupei um cargo de diretoria, aí que eu me dediquei mesmo. A ponto de ficar até de madrugada, às vezes, vendo coisas da empresa, trabalhando. Mas porque eu não tinha maturidade emocional, nem o entendimento que eu tenho hoje. Entendeu? Hoje já é o contrário. Eu tenho dificuldade de trabalhar em casa, eu não consigo. Pode ver, ó, dependendo do horário, se vocês mandarem mensagem, sei que a mensagem chegou, mas já sei que é de trabalho, não vou olhar naquele momento. Vou olhar depois. Porque olha só, se você me manda mensagem como equipe, vamos imaginar o seguinte, 9 horas da noite. E aí eu te respondo. Se eu for olhar aquilo, ó, não estou em casa, voltei a trabalhar e o pior, vou colocar você para trabalhar também. Porque eu vou fazer um comentário e você vai continuar ligado ali. Então ainda tem essa preocupação de não colocar também o time para trabalhar fora do horário. Tem situações específicas que você precisa, sim. Dependendo do que você faz, você chega em casa, você não está trabalhando, mas você está antenado. Você está ali ligado no que está acontecendo. Mas as pessoas que são escravas do trabalho, que não conseguem estabelecer limites com relação ao horário, a outras pessoas, ela sempre vai contar uma história, e a história geralmente é assim, é que no meu trabalho não tem como. Não tem como eu chegar em casa e colocar meu celular ali. E peraí, antigamente não existia celular, como que era feito? As pessoas não iam para casa, era isso? Elas ficavam no trabalho? Ah, mas eram outros tempos, é diferente. Não tem a ver com isso. Eu entendo que sim, tem funções que você tem trabalhos que você faz que não dá para você se desligar 100%, mas dá para reduzir. Eu falo porque eu já tive nos dois cenários. No cenário em que eu era escravo do trabalho e eu contava uma historinha para mim, para não deixar de trabalhar em casa, e um cenário que eu vivo hoje, onde eu trago um equilíbrio, não é que eu não faço nada em casa, mas somente quando realmente é necessário que eu vou olhar algo do trabalho na minha casa. Entendeu? Então isso aqui me ajuda por causa dos limites que eu estabeleci com pessoas. Ontem mesmo você mandou uma mensagem, se eu não me engano, foi anteontem, num horário, mas depois do trabalho. Eu olhei e falei assim, bom, amanhã eu vejo, no horário de trabalho, porque não era nada urgente. Mas se eu olho naquele momento, eu iria te responder, você provavelmente ia ter que fazer algum ajuste, alguma coisa, você continuar trabalhando em casa. Isso porque eu já orientei sobre... Não mandar nada pós-horário de trabalho. Pois é, porque vocês em casa precisam o quê? Descansar, curtir a família, ler um livro, ter um tempo para você. Então isso daqui é importante. Mas, Cleiton, quando o chefe não entende isso, porque do meu pai, em empresas antigas também era aquele papo, né? Minha mãe ficava super estressada, porque a gente tava num momento de família. Eu já fui líder do seu pai, e eu era esse Cleiton cara. mandando mensagem. Pode você ver, ó, eu era líder do pai dela, e eu era esse cara, que ficava, tipo assim, não tem essa de estar em casa. Eu tô trabalhando, por que ele tem que ficar em casa sem fazer nada? Se eu precisasse de algo, tinha que responder. Então, eu era um cara ligado no 220 e deixava todo mundo ligado no 220. Uhum. E como que uma pessoa assim, no caso, como que o meu pai ele poderia agir naquele tempo? Tem uma coisa que na ocasião não vai fazer sentido e talvez ele não faria. Mas eu era esse chefe. Então, eu lembro que se eu precisasse de uma informação, eu ia mandar para ele e na minha cabeça ele tinha que me responder. Mas vamos supor que eu mandasse uma mensagem para ele e ele não me respondesse. E no outro dia, eu com certeza ia falar, cara, eu te mandei uma mensagem ontem, você não viu? Se ele virasse para mim e falasse, cara, desculpa, eu estava com a minha família ou eu estava na igreja. O que ia mudar é o seguinte, vamos supor que existem líderes que, para ele promover alguém, esse comprometimento, que chama-se de comprometimento, essa é a palavra que a gente usa, é importante. O que é esse comprometimento? O cara que não desliga. O cara que se der qualquer problema, ele está ali qualquer hora no celular para trabalhar. Hoje, com a maturidade que eu tenho, com a visão que eu tenho também sobre isso,
Para mim isso não serve, porque esse cara ele tem prazo de validade, porque ele só trabalha, daqui a pouco ele vai dar um problema emocional, físico, na saúde dele, porque ele não vive as outras áreas. Ele vai até um certo ponto. Então assim, isso faz com que a pessoa, o líder, olhe diferente, fala assim, não posso contar com esse, porque esse daqui, ele só quer trabalhar no horário dele. Ó, mentalidade pequena. Então isso pode prejudicar nesse sentido. Você acabar perdendo uma oportunidade, porque o seu líder não tem maturidade, ele acha que você tem que ser 100% trabalho. Só que a longo prazo, você percebe as pessoas que têm equilíbrio, até onde elas vão, e as pessoas que não têm, o limite que elas chegam. Então, é mais ou menos isso. Olha, eu sou dessa época que você acabou de citar. Se eu não tivesse mudado, eu posso te garantir que uma das coisas, eu não estaria aqui. Não teria acontecido algumas coisas que aconteceram. Elas aconteceram porque eu entendi a importância do equilíbrio, entendi a importância de estabelecer limites, entendi a importância de ter uma gestão emocional. Se eu não tivesse entendido, Cleito, com certeza o meu cenário hoje seria outro. Por isso que eu te falei, a longo prazo, os resultados vão ser muito diferentes da pessoa que tem essa maturidade de gestão emocional e da pessoa que não tem. A pessoa que não tem, ela só vai até um certo ponto. Naquele momento, pode ser que ela esteja acima, mas a longo prazo, ela não consegue. Vamos lá. Segunda coisa que você precisa estabelecer limite com relação a pessoas. Limites sociais. O que são os limites sociais? Pessoas que entram na sua vida. Pessoas que estão ao seu lado e as pessoas que você valida. Quais são os critérios e os limites que você estabelece para as pessoas que entram na sua vida, que começam a fazer parte da sua vida? O que uma pessoa precisa para fazer parte da sua vida? Se você não tem limites, se você não coloca barreiras, quer dizer, qualquer um pode chegar a se aproximar, faz amizade com você e começa a fazer parte do seu dia a dia. Porque primeiro é isso, ó. Não te conheço, conheci agora, te acessei. Ok, agora eu vou começar a conviver com você. Como você não tem limites, você permite algumas pessoas estarem ao seu lado sem você perceber. Elas entram na sua vida, começam a caminhar junto com você, sem você perceber, porque você não tinha limites. Aí outra coisa importante, essas pessoas que elas entram, olha só, você começa a validar essas pessoas, simplesmente porque você deixou ela estar ao seu lado. Toda vez que você é visto com alguém, ou você está validando essa pessoa, ou ela está te validando, pode ver. Se de repente chega alguém aqui que você já viu comigo, pode ver, ó, sua guarda, você diminui, você baixa ela, porque não, já vi com o Cleito, deve ser algum conhecido. Se estava com o Cleito, tá tudo bem. Então, ou você está validando alguém, ou alguém está te validando. Por isso que você precisa estabelecer limites. Uma foto, quanto vale uma foto no Instagram? Essa foto no Instagram, numa rede social postada, quem está validando quem? Isso está sendo algo positivo para você ou te prejudicando? Quantas vezes, se você aparecer na foto com uma pessoa, aquela imagem vai te prejudicar? O problema é que se você não tiver clareza sobre isso, você no seu dia a dia você vai conviver com isso, as pessoas entrando e saindo da sua vida e você sem estabelecer limites, pessoas te ajudando, mas também muitos te prejudicando, porque você não tem essa leitura, você não tem essa percepção. Diga, Ingrid. Cleiton, como que a gente fala não para alguém que quer tirar uma foto com você para conseguir acessar um lugar? Não? Falando não. Tá famoso, hein? Depende, porque vai ter situações que você não vai conseguir falar não. É tipo assim, é muito relativo. Então, exemplo, olha só, eu vou tirar foto com essa pessoa e eu já sei que ela vai usar de uma maneira que vai me prejudicar. Então eu vou falar, olha, no momento não. Você vai com muito cuidado, com sabedoria, você vai falar não. Se não vai te prejudicar tanto e você também não consegue falar não, então você vai acabar tendo que tirar essa foto. Mas eu parto do seguinte princípio, quando você começa a estabelecer, quando você entende isso que eu estou falando hoje, sobre estabelecer limites, então você mesmo já se posiciona. Você já se posiciona de uma maneira que a pessoa nem pede para tirar foto. Entendeu? Porque você já vem meio que limitando ela ali na questão da intimidade. Um exemplo, uma pessoa que você não quer tirar foto, quer dizer que essa pessoa... Porque olha só, se você não quer tirar foto, quer dizer que você não quer que as pessoas vejam que você está com ela, sim ou não? Sim. Ok. Se você não quer que as pessoas vejam que você está com ela, é porque tem algo de errado, sim ou não? Sim. Se tem algo de errado, por que você está conversando com ela, convivendo com ela? Então quer dizer que você não estabeleceu limites antes.
Se você tivesse, você nem estaria com ela. Não precisaria ter esse ponto do constrangimento de falar não porque eu vou tirar uma foto. Peraí, se eu já sei que essa pessoa não é boa companhia, se eu não quero que ninguém me veja com essa pessoa, por que eu estou com essa pessoa? Esse é um dos critérios que você tem que ter. Claro que existem pessoas, ambientes, eu já falei sobre isso, ambientes secretos. Secretos no sentido assim, não é qualquer pessoa que acessa. E quem acessa não pode sair falando para todo mundo que estava lá. Estou falando de ambientes relevantes, tá? Estou falando de ambientes errados. Estou falando de ambientes relevantes. Que se você não tiver maturidade de entender que, olha, sim, eu estive lá, mas eu não tirei foto, não preciso mostrar para as pessoas que eu estava do lado de uma pessoa relevante, entendeu? Se você não tiver essa maturidade, você nem acessa. Agora, o contrário, peraí, se eu não quero que ninguém saiba que eu estava com essa pessoa, por que eu estou com ela? Quer dizer que eu já sei que está errado e eu estou aceitando isso. Eu não estabeleci limites. Por isso que é o tema de hoje. Estabeleça limites para você não precisar chegar nesse ponto. Cleiton, qual que é a diferença de eu estabelecer limite com pessoas para eu ter um preconceito ou julgar uma pessoa? Eu acho que quando você estabelece limites, você já faz isso. Você meio que já julga. Que é a sua leitura. Entendeu? Agora, a sua leitura que tem que ser com base em dados, informações que realmente tem uma procedência. Eu acho que é importante isso. Não quero estar com uma pessoa. Por quê? Porque eu não quero. Não. Porque dentro dos meus valores, o que a pessoa fala, a maneira que ela se posiciona, a maneira que ela comunica, não tem a ver com a maneira como eu me comunico. Entendi. Os ambientes que ela acessa não tem a ver com os ambientes que eu acesso. Então, por isso eu não quero estar com ela. É mais ou menos. Então, olha só, estabeleci limites com critérios com base nos meus valores, e aí tá tudo bem. Não é simplesmente porque eu não quero. Porque alguém me falou que não deveria estar com ela. Cuidado, alguém me falou. Mas falou o quê? Quem é essa pessoa? Então isso é importante. Você tem que ter os seus critérios, estabelecer os seus limites. Mas assim, tô assistindo o vídeo, identifiquei algumas pessoas que eu sei que eu preciso dar uma afastada. O que eu faço? Olha só, se no vídeo, neste tema, você identificou que tem pessoas que estão fazendo parte da sua vida que não deveriam, não é questão o que eu faço, a questão aqui é por que eu ainda estou andando com essas pessoas? Obrigada. Porque aqui é o seguinte, eu poderia chegar para você e falar assim, Arielle, olha, é simples, faz assim, quando a pessoa te chamar, fala a verdade, fala que você vai ficar em casa, que vai ter um tempo de descanso, ou enfim, sempre falando a verdade, mas te dar aqui alguns caminhos para você não estar com essa pessoa. Não vai resolver. Eu vou te ajudar a você se libertar dessas pessoas agora, daqui a pouco vão ter outras que você também não deveria e você vai estar. Como assim, Cleiton? Por quê? Porque você não entendeu o motivo pelo qual você está andando com aquelas. Vamos supor que é um fundo emocional. Cleiton, essas pessoas eu sei que eu não deveria, mas é que eu não consigo falar não. Eu tenho medo da rejeição. Entendeu? Eu tenho uma necessidade de ser validado pelas pessoas. E quando eu estou com essas pessoas, elas estão me validando. Então é uma questão emocional. Pode tirar essas pessoas, é só questão de tempo. Vão entrar outras. Agora, sabe qual que é o ponto aqui? O problema é o seguinte. Quando Deus, através do Espírito Santo, já mostra, já revela para você que, olha, não é para você estar com essas pessoas. Muitas vezes Deus tira essas pessoas do seu caminho e você vai lá e traz as pessoas de volta. Por questões emocionais. Porque você é inseguro. A sua segurança emocional está numa validação, está em algumas pessoas. Então, olha só, existem pessoas que Deus já tirou do seu caminho e você insiste em querer trazer aquelas pessoas de volta. Já teve um conflito, cada um foi para o seu canto e você está lá de novo com aquela pessoa. Então, esse é um cuidado que tem que ter. A falta de critérios, a falta de limites, faz com que você possa até mesmo estar desobedecendo a algo que Deus está querendo fazer na sua vida. Porque você não tem critério, porque você não tem limites. Deus tira você de alguns lugares, Deus tira você de perto de algumas pessoas, e porque você não tem os critérios, os limites ideais, você está grudado nelas novamente. E isso pode estar impedindo algumas bênçãos de serem derramadas na sua vida. Então isso daqui é importante. Muito bom. Vamos lá, Ingrid. Cleiton, antes da gente colocar limites nas pessoas, a gente começa colocando na gente? Com certeza. Eu só vou conseguir estabelecer limites externos se o interno também vale. O que é o interno? Peraí, posso falar o que eu quero? Não. Posso fazer o que eu quero? Não.
Você fala, não pode, nós temos o livre-arbítrio. Claro que pode, claro que não. Não posso. É verdade? Sim, claro que posso, claro que não. É mais ou menos, mas é esse o conflito. Não, posso ou não posso? Pô, não. Eu posso sim, eu posso falar o que eu quero. Não pode. Eu posso fazer o que eu quero. Não pode. Existem valores, existem princípios que precisam ser cumpridos. Então, partindo disso, é muito difícil falar não para você, estabelecer limites para você. Vou te dar um exemplo. Você pode comer algo que vai te fazer mal? Pode. Pode. Você deve? Não. O fato de você não conseguir estabelecer limites, olha só que, olha isso daqui. Se não é loucura, vamos falar assim. Existe um alimento que te faz mal, você sabe, mas porque você não consegue estabelecer limites internos, não consegue falar não para você, você é capaz de comer algo que vai te fazer mal depois. Meu Deus, eu fiz isso domingo. Minha mãe quase matou. Mãe, desculpa. Aí você quer falar para mim que se você não consegue estabelecer limites com você, você vai estabelecer com as pessoas? Você vai ter dificuldade de falar não, porque você tem dificuldade de falar não para você. Você consegue fazer algo que vai te prejudicar a curto prazo. Entendeu? Então, se você não consegue falar não para você, não consegue cuidar de você, você não vai conseguir falar não para as pessoas. Por isso que o interno, eu sempre bato nessa tecla. Trabalhe internamente. Aprenda a falar não para você. Muito mais fácil falar não para as pessoas depois. Aprenda a estabelecer limites com você. Limites esses, hora de dormir, o que eu vou comer, a maneira que eu vou cuidar da minha saúde. Isso são limites internos. Exemplo, quantas coisas você ainda quer viver na sua vida? Eu quero chegar na minha velhice e fazer isso. Ok, você está cuidando, está se cuidando? De que maneira você quer chegar lá? O que você vê, o que você enxerga quando você olha para o seu futuro? Cleito, vejo Deus fazendo muita coisa boa. O quanto você está se cuidando então para viver essas coisas que Deus já mostrou para você, que Ele tem para você? Eu acho que isso daqui é importante. Por isso que estabelecer limites internos é tão importante, ou até mesmo mais importante do que o externo. Porque começa interno, o externo fica mais fácil. Então o limite define onde a gente vai chegar? Sim, a gente pode trazer que sim. A maneira como você age hoje vai interferir no que você vai alcançar no seu futuro. O limite que você estabelece hoje pode te levar mais longe ou não. O que eu faço hoje vai refletir onde? No futuro. O que você fez no passado reflete hoje, pode ver. Então os lugares que você acessou, os lugares que você alcançou, são de decisões que você tomou lá atrás. Tanto para positivo quanto para negativo. Não tem problema se você errou. Cometi um erro, estou colhendo um erro, algo que eu fiz de errado. Ok. Comece hoje a plantar sementes boas, para que o quanto antes você colha coisas boas. Então o que eu faço hoje vai refletir no meu futuro. Os limites que eu estabeleço hoje refletem no meu futuro. Isso sim, muito bom. Vamos lá. Limites emocionais. Limites emocionais. Olha só. O que são os limites emocionais? As críticas que você recebe, você tem que estabelecer um limite. Tem pessoas que, sem você perceber, elas ficam um bom período te criticando. E aquilo está te fazendo mal e está acabando com você. E sabe por que ela faz isso? Porque você deixa. Então, críticas são positivas para o nosso crescimento? Sim, apesar de serem difíceis de lidar. Mas eu preciso estabelecer um limite. Eu não posso deixar uma pessoa que convive comigo a todo momento me criticar, me colocar para baixo. Falar que eu nunca vou me tornar ninguém, que eu não sei fazer nada. Você precisa estabelecer aqui um limite. Peraí, você já falou, já entendi. Todo dia agora você precisa me lembrar que eu nunca vou ser ninguém? É mais ou menos isso. Não, mas a pessoa fala. Ela fala porque você deixa. Porque você nunca chamou ela de canto e falou assim, olha, não é legal esse comportamento. Isso aqui que você está falando está acabando comigo. Talvez o seu intuito é me ajudar, mas você não está me ajudando. Você está me prejudicando. Isso é estabelecer limites. Assim como também pessoas que te influenciam de uma maneira emocional, onde você acha que é positivo e não é. Isso aqui é importante. Tem pessoas que tudo que você vai fazer, ela fala assim, não, tá certo, pode fazer. Ela te apoia. Ou ela te incentiva. Ou ela fica constantemente te influenciando. Faz isso, por que você não faz isso? Pode ver, gente, quantas ideias você teve e quantas ideias realmente colocaram na sua cabeça. Quando você junta os dois, onde você mais errou?
Foi nas ideias que você teve ou nas ideias que colocaram na sua cabeça, que te deram? Faz a reflexão. Quantos erros você cometeu porque alguém se aproximou de você, falou algo para você, você não tinha visto aquilo, aí a sua visão mudou e agora você foi, mudou a posição, depois descobriu que era um erro. Então por isso que é importante estabelecer limites, até mesmo quem vai me influenciar. Por isso que a gente vai voltar lá atrás, quem são as pessoas que estão do seu lado. Ah, mas as pessoas não me influenciam. Influenciam sim. Falou algo, sementinha foi plantada. Foi plantada onde? Na sua mente? Se você não cuidar, vai parar lá no seu coração. Chegou no coração, já era. É igual aqui, ó. Sementes estão sendo jogadas em cima do que a gente compartilha. Algumas pessoas, só o fato de estar assistindo, a semente está sendo plantada. Pode ir para o coração ou não, ela pode simplesmente deixar para lá e continuar cometendo alguns erros na vida dela. Porque não germinou, ela não deu sequência naquilo. Então acho que é muito importante você ter esse entendimento. Estabelecer limites com relação a pessoas, com relação a questões emocionais, ok? Fala. Cleiton, vamos supor, eu dei um acesso a uma pessoa que eu não deveria ter dado, só que depois eu identifiquei isso. Como que eu faço para reverter essa situação? Vou conversar com ela. Exemplo, vou te dar um exemplo simples. Cleiton, eu dei o acesso, aí a pessoa começou a usar a minha caneca. Eu não sabia que ela era tão folgada assim, que o acesso que eu tinha dado para ela é chegar, sentar aqui na mesa e tomar minha caneca. Olha, ô Matheus, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu permiti, mas eu não gosto que mexa aqui. Então, olha só, eu não tenho problema de você entrar aqui na sala, mas eu não gostaria que você sentasse na minha cadeira e tomasse água na minha caneca. Não tem problema se eu cometi um erro. Agora eu posso corrigir. Como? Com sabedoria, com clareza, explicando para a pessoa, olha, realmente, talvez eu não me comuniquei da maneira certa, entendeu? Mas eu entendi que, olha, isso daqui não é legal, então até aqui você pode ir, mas daqui, ó, toma cuidado, não faz isso não, porque não é legal. É só você ir lá e corrigir. Qual é o problema? Ah, eu já dei o acesso, agora eu não sei o que fazer. Então quer dizer, porque você deu acesso, você vai ficar sofrendo o resto da vida? Porque se deu acesso, a pessoa vai continuar te influenciando, vai continuar te prejudicando, vai continuar te criticando e você nunca vai se posicionar? Não, eu dei o acesso. Não, por quê? Eu achei que era de um jeito e agora é de outro. É só você ir lá e corrigir. Nossa, a gente sofre tão à toa, porque pra mim é muito difícil chegar, tipo, eu sei que a pessoa tá ultrapassando o limite e é um direito meu falar, só que não vai. Mas olha só algo interessante. O que você falou no começo? Qual foi a primeira frase? Que a gente sofre à toa. Não é isso somente. É que a gente acostuma com o padrão do sofrimento. Então não é que eu sofro à toa, é porque eu acostumei o padrão do sofrimento. O que é o padrão do sofrimento? É isso aí que você acabou de falar. Coisas que eu deveria me posicionar, mas eu não consigo porque, minha vida é sofrida. Minha vida é corrida. Meus relacionamentos são sofridos. Você meio que aceita aquilo porque você acha que aquilo é o padrão que você vai ter para a sua vida. E, gente, tem muita coisa que eu vejo que as pessoas têm na vida, que elas carregam, que elas sofrem, que era só ela chegar e falar. Era só ela chegar e se posicionar. Ela aceita aquilo e depois fica reclamando, aquilo faz mal para ela, sendo que era só ela chegar, uma conversa, coloca cada um no seu lugar. Gente, a partir de hoje vai ser assim, a partir daqui não vai. Então, realmente, o padrão do sofrimento faz com que você ache que algumas coisas são normais. Olha só, não são. Eu não sei. Uma coisa é os desafios que eu tenho na vida, os problemas que eu enfrento, assim como a Bíblia fala, que você tem os dias bons e os dias maus também. Ok, a Bíblia já nos ensina isso. Mas a maioria das pessoas parece que só tem dia mau. É só problema, é só desafio. Não, você tem os dias bons também. Depende do ângulo que você está olhando. Entendeu? Então isso daqui também vai ajudar vocês. Vamos lá, Ingrid. Cleiton, existe uma fase em que você vai conseguir enxergar a vida mais leve, tipo assim, focar só no seu crescimento? Porque eu tenho a sensação que eu escuto a crítica, eu não tenho uma barreira sobre nem a crítica, nem no meu crescimento, enfim, no que as pessoas falam. Eu falo, tá bom, e eu, tipo, tô focada, eu reviso, né, eu olho pra ver se isso realmente faz sentido e acabo focando no meu crescimento. Eu vou pegar isso daqui pra ajudar no meu crescimento. Eu vou falar com base na minha experiência. Cleiton, em que momento a sua vida começou a se tornar mais leve? Quando a maturidade foi chegando.
Então eu acho que momento nossa vida se torna mais leve? Quando você vai se tornando uma pessoa mais madura. Porque a maturidade, ela te traz algumas coisas importantes. Uma delas é enxergar as coisas por um outro ângulo. Coisas que eu sofria lá atrás, hoje eu não sofro. Por isso a minha vida se torna mais leve. Tem coisas na vida que eu já sei como vão. Meio que você já sabe o que vai acontecer. Exemplo, se você quebrar um princípio, existe uma chance de você se prejudicar? Sim, é disso que eu estou falando. Já sei o que vai acontecer. Quebrei um princípio, vou me prejudicar. Lei da semeadura. Se eu plantar uma semente ruim, negativa, eu vou colher algo ruim. Maturidade. Coisas que eu já sei que vai acontecer. Então, quando você vai tendo uma maturidade, vai amadurecendo como pessoa, e aí não tem a ver com idade. Você tem pessoas de 50 anos que não são maduras e pessoas de 20 e poucos anos que já são maduras. A maturidade tem a ver com as experiências de vida, com o aprendizado que você teve com as experiências e os desafios que você enfrentou. Então eu acho que a maturidade traz isso, Ingrid. Você tem uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Quando a maturidade vai chegando, você não entra em qualquer conflito. Aí você começa a entender muita coisa que Salomão está falando. Sobre valores, sobre o que realmente é importante. Você começa se você pegar o que Salomão fala, você vai perceber que o valor muitas vezes estão em pequenas coisas, mas se você não tem maturidade, aquilo não faz sentido. Você está focado em coisas que com o passar dos anos você percebe que aquilo não era tão importante na vida. Uma das coisas mais importantes que na minha leitura que nós temos na vida, pessoas. O quanto as pessoas são importantes na nossa vida. Eu não estou falando só de familiares, eu estou falando de modo geral. Só que, no nosso dia a dia, a falta de maturidade faz você focar no quê? Não em pessoas, mas em bens materiais, no dinheiro, no poder. Então é muito comum pessoas que conquistam poder, fama, relevância, dinheiro. Depois, se sentir vazia, perdida. Tem a questão do vazio que o Espírito Santo preenche, sim, mas tem também uma questão que existem coisas que as pessoas vão preencher. Existem espaços na nossa vida que tem que ser preenchido por pessoas e não por coisas, entendeu? Então a maturidade ela faz isso. Aí você passa a valorizar momentos de comunhão, momentos à mesa com outras pessoas, porque você entende que, cara, isso aqui sim tem valor. Não que as outras não tenham, que você vai desconsiderar. Não é isso. Mas a sua vida passa a ser mais equilibrada. Quando você tem essa leitura, quando você faz essa visão. Quarto ponto. Pessoas que você precisa estabelecer como limites. Pessoas que querem controlar a sua vida. Se você conhece um controlador, um dominante, se você não estabelecer limites, ele vai controlar. Ele controla tudo. O que você come, os horários, o que você vai vestir. No trabalho, na sua casa, na igreja. Pode ver, você encontrou um controlador. Ele controla onde você vai sentar. Então, por isso que é importante. A Maria está rindo. Porque provavelmente ela é controladora. Coitado, já lembrou do marido, Josanias, e deve estar controlando a vida dele. Tadinho do Josanias. Mas é isso, porque se ele não estabelecer limites, ela vai falar, não, vai com essa roupa aí não, pode colocar, vai com a outra. Outra coisa, se arruma rápido porque a gente tem que sair tal horário. Vamos lá, já toma café. É isso, vai dando comando. E você não estabelece limites, você, tá bom, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho uma esposa controladora, e eu sei como é. Então assim, e aí, como que funciona, Cleito? Tem coisas que eu já estabeleci limites. Olha, isso daqui tudo bem, você pode falar, vou fazer isso e aquilo, mas isso aqui deixa eu fazer do meu jeito. A maioria das coisas é do jeito dela, claro, porque eu quero ser feliz, não quero ter razão. Exatamente. 25 anos de casado. Já sei, maturidade, já te ensina alguns caminhos. Mas hoje é tranquilo porque tem coisas que eu não abro mão. Não, olha, isso daqui a gente vai fazer desse jeito. Isso daqui tá tudo bem. Vamos fazer do jeito que você está direcionando. Mas uma pessoa, exemplo, uma pessoa que tem crise de identidade, ela é controlada facilmente. Uma pessoa que não sabe quem é, o valor que ela carrega, ela vai ser influenciada, ela vai ser controlada com muita facilidade. Então, esteja atento aos controladores que você conhece. Conhecemos vários. Se você não estabelecer limites com ele, ele vai controlar a sua vida. Desde o que você come, aquilo que você veste, aos locais que você vai, a hora de dormir, tudo isso. Então esteja atento a isso. E o quinto ponto, limites na influência que as pessoas trazem na sua vida. Quem te direciona na sua vida?
Isso aqui é importante refletir. Quem te direciona? Você vai falar assim, a maioria das pessoas, é Deus. Tem certeza? Tem certeza que é Deus que está te direcionando ou são suas emoções? Quando você está com raivinha, você deixa de fazer muita coisa. É Deus que está te direcionando ou são as pessoas que convivem com você que ficam te mandando indiretas ou te dando alguns toques ou te aconselhando e te influenciando nas suas decisões? Então, isso daqui é importante porque a primeira resposta é perguntar assim, quem te direciona? Muita gente vai falar assim, é o Espírito Santo. É Deus que me direciona. E não é, são suas emoções. Porque Deus fala para você fazer uma coisa, você tem medo. Você não faz. Deus fala para você ir para um lado, você vai pelo outro, porque alguém chegou e falou que o outro era melhor. E você, sem o discernimento, você falou, não, aquela pessoa foi usada por Deus. Não foi Deus que colocou ela na sua vida, não. Deus te mandou sair por aqui. E você foi por onde? Por lá. Por quê? Porque você não estabelece limite com pessoas. Todos os dias tem uma série de pessoas influenciando nas suas decisões. Se você não estiver atento, elas estão influenciando em decisões importantes da sua vida. Decisões essas que vão impactar lá no seu futuro. Por isso você tem que tomar cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, com quem você compartilha as suas metas, seus objetivos. Você tem que tomar cuidado com quem você compartilha sobre os seus projetos. Uma palavra pode tirar todo aquele brilho diante de um projeto que você tinha no seu coração. Uma palavra pode fazer com que você desista de algo que foi justamente Deus que preparou aquilo para você. Porque você não estabeleceu limites. Você é influenciado todos os dias e não percebe. E sobre isso, me faz refletir bastante, porque tem muitas coisas que eu parei, porque pedi conselhos para pessoas erradas, e hoje as coisas têm, tipo, Deus tá me colocando de novo nesse caminho, sabe? Sendo que eu podia só ter mantido a constância, só continuado. Deus é especialista, eu sempre falo isso, né? Deus é especialista em duas coisas. Impedir aquilo que você tem medo, você não quer fazer, e pedir coisas que não faz sentido. Repare que aquilo que você não quer tem uma ligação com o seu propósito. Pode ver. Você acha que eu, na minha introversão, eu queria estar gravando vídeos, dando treinamento para pessoas? Claro que não. Quando Deus começa a pedir isso, eu lutei até o último. Falei, não vou, imagina, vou me expor. Eu, na minha introversão, eu queria ficar quieto no meu canto. Mas as pessoas começam a procurar, elas estão vindo até você, não, mas eu não tenho problema, eu atendo aqui, ó. Não preciso da exposição. Demorei, procrastinei, por questões emocionais, a ter esse posicionamento. Entendeu? Tanto rede social, quanto treinamentos em público. Porque eu não queria, só que tinha uma ligação com o meu propósito. Outra coisa que Deus vai pedir para você, coisas que não faz sentido. Mas no final, tudo pode ver, tudo aquilo que não faz sentido na sua vida, mas você obedece ao que Deus está pedindo, você vai glorificar o nome dele no final. Você não vai trazer para você como mérito. Porque aquilo que faz sentido, você mesmo faz. E se fez sentido, aí você pode até falar assim, não, mas tudo é Deus. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquele testemunho forte que você dá, que só em você estar testemunhando, você está abençoando outras vidas. É desse momento, de coisas que você, quando você vai dar o testemunho, você começa falando assim, ó, Deus pediu isso aqui, não fazia sentido, mas Ele já tinha preparado tudo. Sabe aquela coisa, você começou algo que você olha, você fala, mas não tem sentido isso daqui, e de repente tudo encaixa. Eu vou te dar um exemplo simples. Você começa a gravar vídeos lá atrás. Provavelmente você sentiu no seu coração de gravar vídeos. Começou. Parei. Hoje você volta para a internet novamente, sentado aqui no Mentorcast. Agora, se você não tivesse parado lá atrás, será que talvez não era nós que estaríamos indo lá no seu programa, sentado para participar? A gente não sabe. O importante é que você está aqui. Exatamente. Obrigada. Entendeu? Mas essas são as reflexões. Peraí, coisas que Deus me pediu lá atrás e que eu não fiz. E que isso fica me perseguindo, que é o que você acabou de falar. Cara, de novo, negócio de perseguindo. Do nada veio um irmão falar de novo, veio uma pessoa falar sobre isso. Não é do nada. Com Deus não tem esse negócio do nada. É Deus se direcionando, Deus apontando o futuro, Deus falando para você, olha, se especializa, treina, se aprofunda nesse assunto. Deus usa pessoas
para apontar o nosso futuro. Como? Através daquilo que elas te pedem, através daquilo que elas te procuram. Pode ver. Deus sempre usa pessoas para pedir algo para você que você não tinha enxergado. A pessoa pediu um conselho para você numa área que você nem entendia que você tinha autoridade. Entendeu? Então ali ele está apontando o futuro. Então assim, se ele já mostrou que, olha, ele vai realizar algo aqui na sua vida, então já começa a se dedicar. Se alguém um dia chegou para você e falou assim, professora, você fala assim, não, mas eu não sou professor. Não, mas ele te reconheceu como professor, então você exerce ali alguma autoridade na visão dele. Deus apontando o seu futuro, então comece a se dedicar, que pode ser que em algum momento você vai se tornar um professor. Essa clareza aqui ela é importante. Não sei nem porque que a gente entrou nesse assunto, mas se entrou, é porque alguém precisava ouvir algo. Acho que era eu. Então Deus o irmão já entendeu. Deus achou o irmão aqui. Cleiton, eu tô lembrando agora que quando eu era voluntária, que eu fiquei mais de 1 ano sendo voluntária, num evento, e as pessoas falavam pra mim, mas você tá trabalhando de graça? Tá trabalhando de graça? E eu lembro que eu fui muito humilhada, porque às vezes eu tinha que pedir dinheiro pra poder ir a esse evento, né? Mas, você falou algo muito, muito, muito importante. Eu passei por isso também. Eu não cheguei a ouvir isso que você ouviu, porque... Não, eu ouvi. Eu lembrei de uma pessoa que falou isso. Você tá trabalhando de graça? Você já está ganhando, você não ganha nada com o Thiago e tal. Porque eu fiquei um bom período como voluntário. E eu não tinha essa preocupação. Porque o fato de eu estar ali, eu já estava crescendo. Para mim era uma grande oportunidade, só o fato de estar próximo, caminhando próximo. Mas você falou uma coisa bem importante, Ingrid. Você falou assim, que as pessoas te questionaram sobre você estar trabalhando de graça. Mas eu aprendi uma coisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Esses dias um pastor falou algo para mim que, assim, foi um grande aprendizado. Deus usa os homens, mas ele não precisa dos homens. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, você pode até achar que, caramba, mas Deus não está vendo o que está acontecendo. Olha a minha dedicação, olha quanta humilhação, olha quanta coisa eu estou passando e parece que não vai. Fique tranquilo, na hora certa as coisas vão acontecer porque ele não fica devendo nada para ninguém. A questão aqui é o quanto você se mantém, o quanto você é constante. O problema é esse. Na nossa ansiedade, você quer que as coisas aconteçam muito antes. E a Bíblia fala sobre a questão do que você planta e que no tempo certo você vai colher, desde que você não desista. Então isso daqui é importante. Coisas que você faz na sua vida que em determinados momentos você entendeu que, olha, eu preciso fazer isso. Deus me deu uma direção sobre isso. Eu preciso estar fazendo parte disso. Por que daqui a pouco mudou sua visão? Se quando você entrou, você falou assim, não, mas foi Deus que me trouxe para cá. Eu não entendo isso. Pessoas que chegam num projeto, chegam num local, falam assim, Deus me mandou para cá para servir, para te ajudar. E de repente, do nada, Deus se enganou. Não era aqui não, era lá no outro lugar, agora está mandando para outro lugar. Então, porque é isso que eu entendo. Se você veio com um propósito, depois agora Deus mandou ir para outro lugar, pode ser que você, por um período, você estaria ajudando aquele local, sim. Mas se era só por um período, você vai ter resultados. Você deixou meio que ali um legado. Você deixou algo para as pessoas. Não, é que Deus se enganou, não era aqui não, era no outro. Mas agora, não, Deus se enganou ou você se enganou? O problema é que quando você se enganou, você usou o nome dele. E foi porque você usou o nome dele que muitas portas se abriram. Então acho que esse cuidado a gente tem que ter. Dúvidas? Não. Mateus está meio pensativo. Muita informação. Então, Deus, muito conteúdo rico. Com vocês, jovem. Porque mudou o rumo da conversa aqui, né? Sim. Mas enfim. Pega esse link, mande para máximo de pessoas que você gosta, pessoas que têm sede de crescimento, pessoas que querem mais ter uma gestão emocional, querem se autoconhecer. Então, compartilhe o link com essas pessoas, marca lá nos seus stories Cleiton C. Pinheiro, para que o alcance chegue ao máximo de pessoas. Você nunca sabe na vida de quem você vai estar fazendo a diferença. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.